E aí, turma da catequese, que legal ter todo mundo reunido para a nossa explicação de hoje. Olha, a gente vai decodificar um mistério super antigo e muito, mas muito fascinante da nossa fé. A identidade do Espírito Santo e os eventos espetaculares que rolaram no dia de Pentecostes. Então, vamos mergulhar direto nisso. Antes de subir aos céus, Jesus fez uma promessa, no mínimo, surpreendente. Ele disse que a gente não ia ficar sozinho e que enviaria um consolador, um ajudante misterioso para ficar com a gente para sempre. Mas a grande pergunta é, quem ou o que seria exatamente esse ajudante? Bom, para decifrar esse mistério, a gente entra na nossa primeira parte. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Para entender isso, precisamos, antes de mais nada, dar uma olhada na própria ideia da Santíssima Trindade. E olha só, o Espírito Santo não é um objeto, não é uma força qualquer, tipo filme de super-herói, nem uma energia solta no ar. A teologia deixa isso claríssimo. O Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade que age na nossa história, trazendo um conforto gigante, intimidade e amor direto para os nossos corações. Ele divide exatamente a mesma essência e a mesma vida com o Pai e com o Filho. Agora, vamos avançar um pouquinho e ver como tudo isso se encaixa na parte 2, a festa de Pentecostes e o nascimento da igreja. Vamos voltar no tempo para descobrir a origem dessa história toda, o dia exato em que esse ajudante finalmente deu as caras. E aqui a gente vê muito bem uma transição gigantesca que aconteceu. Vê bem, originalmente o Pentecostes era uma festa judaica super antiga da colheita, que rolava 50 dias depois da Páscoa. Lá eles também celebravam o dia em que Deus deu a lei para Moisés, gravada naquelas tábuas de pedra. Só que, no Novo Testamento, 50 dias após a ressurreição de Cristo, essa mesma data virou aquele momento literalmente explosivo. Foi quando Deus decidiu que não ia mais escrever a sua lei de amor em pedras frias, mas sim direto dentro do coração da humanidade. Genial, né? Imaginem a cena com a gente. Os discípulos estavam todos trancados lá no cenáculo, provavelmente morrendo de medo do que ia acontecer com eles. Aí, de repente, o livro de Atos descreve um som absurdo, como um vendaval super violento que invadiu a casa com tudo. E depois, algo que parecia línguas de fogo pousando bem em cima da cabeça de cada um. É uma imagem sensorial incrível. Aqueles seguidores que estavam cheios de medo foram transformados na hora em heróis super corajosos. E para provar que era algo divino mesmo, teve o grande milagre das línguas. Naquele dia, Jerusalém estava lotada de gente de tudo que é canto do mundo. E do nada, cada pessoa no meio daquela multidão conseguia ouvir e entender a pregação no seu próprio idioma materno, sem tradutor, sem nada. Isso é a prova definitiva de que a mensagem do Evangelho é totalmente universal. Foi feita para alcançar absolutamente todo mundo, em qualquer lugar do planeta. O que nos leva à nossa seção 3, símbolos e seus significados, passando por vento, fogo, água e pomba. Como o Espírito Santo é invisível, a Bíblia dá pra gente umas pistas visuais muito boas. É como se fosse um código secreto maravilhoso para ajudar a gente a entender como ele funciona. O primeiro símbolo da nossa lista é o vento. A palavra hebraica ruá significa justamente isso, sopro ou hálito. Lembra que lá no Gênesis, Deus soprou no barro para dar vida para a humanidade? Então, o vento do Espírito funciona quase como uma massagem cardíaca espiritual. É Deus devolvendo a vida espiritual e soprando a graça divina de volta para dentro de nós. Depois a gente tem o fogo. E o fogo faz o quê? Ele ilumina, purifica e transforma tudo que toca. E foi exatamente essa energia transformadora que queimou de vez todas as inseguranças daquela igreja que estava nascendo. Deu para eles uma paixão e uma coragem ardente para sair pregando e mudando o mundo sem medo de absolutamente nada. Outro símbolo muito lindo é a água. Tem uma explicação de São Cirilo que é simplesmente fantástica. Ele diz que a chuva que cai do céu é sempre a mesma, mas ela faz uma uva crescer de um jeito e uma palmeira crescer de outro. Ou seja, a água se adapta. E o Espírito Santo age exatamente assim. Ele é sempre o mesmo, mas se adapta perfeitamente ao que cada um de nós precisa, fazendo a gente crescer e dar frutos de um jeito único e muito particular. E claro, a pomba. O símbolo máximo da paz, da pureza e da aprovação lá do céu. Assim como a pomba trouxe a folhinha para a Arca de Noé, avisando que o dilúvio tinha acabado, e assim como ela apareceu no batismo de Cristo, a pomba marca o começo de um capítulo novinho, em folha, de salvação e reconciliação para o mundo. E agora a gente chega num ponto super empolgante. A parte 4. Dons e frutos.
os nossos superpoderes espirituais. O que é realmente interessante analisar aqui é como essas coisas antigas se transformam em atitudes práticas no nosso dia a dia. Verdadeiras ferramentas que a gente recebe direto do céu. Para nossa turma que está firme no caminho da catequese, é muito importante sacar a diferença aqui. Os dons são tipo aquelas ferramentas de trabalho que a igreja ganha, sabe? Sabedoria, coragem para liderar, capacidade de ensinar e de ajudar quem está sofrendo. Já os frutos são os resultados práticos de usar essas ferramentas dentro da gente. É o que gera aquele amor verdadeiro, uma alegria gigante e uma paz constante. Resumindo a ópera, as ferramentas ajudam a construir a comunidade e os frutos provam que o caráter de Cristo está bem enraizado em quem a gente é. Mas olha, a gente precisa deixar um recado bem claro. Ter um dom espiritual, tipo uma habilidade natural para ensinar ou liderar a galera, nunca, de jeito nenhum, é motivo para se exibir ou ficar inflando o ego. Essas capacidades enormes servem só para uma coisa: agir com amor. O foco é arregaçar os mangas, servir aos outros e ajudar a aliviar o peso de quem está precisando na nossa comunidade. O que nos traz a nossa quinta e última parte, o Espírito Santo hoje, porque a missão continua. A gente não pode esquecer que o Pentecostes não foi só uma festona isolada lá no passado. A missão que os apóstolos começaram continua vivinha hoje, e esse poder de transformação está totalmente disponível para nós, agora mesmo. Na nossa correria do dia a dia, o Espírito é um guia super prático. Sabe aquela força que dá coragem para a gente defender o que é certo lá na escola? É ele. Pode ser também aquela luz que ensina a gente a rezar quando foge a palavra, aquela vontade enorme de lutar por justiça social e até mesmo a inspiração para cuidar ativamente da natureza e proteger o meio ambiente, respeitando a grande obra do Criador. Então, o ponto crucial de tudo isso é o que as Escrituras nos revelam nessa passagem de Coríntios. Nossa turma toda precisa entender que nenhum de nós é um espaço vazio. Todo mundo aqui é literalmente um templo vivo. Existe uma faísca de Deus, uma força inesgotável, respirando e morando dentro de cada um de nós. Isso é muito forte. Para fechar nossa explicação maravilhosa de hoje com chave de ouro, eu quero deixar um desafio gigante para todo mundo. Como a gente pode pegar essas ferramentas incríveis, esses dons de amor, de paciência e sabedoria, e colocar tudo isso em prática amanhã mesmo? Seja na escola, dentro de casa ou com um grupo de amigos, a chama da transformação já foi acesa dentro da gente. Agora, a missão está nas nossas mãos. E aí, o que nós vamos fazer com esse presente?